E aí, com qual mentalidade você quer entrar 2025? É curioso, né? Porque as pessoas geralmente passam Réveillon e falam assim: ah, vamos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mudança, eu quero não sei o quê. Mas o quão disponíveis as pessoas estão para mudarem? Tem níveis de mudança, né? Tem a mudança de mentalidade, tem a mudança de atitudes e a mudança de planos. Pega isso comigo. Mudança de mentalidade, mudança de atitude e mudança de planos. Não adianta absolutamente nada você fazer as promessas de Réveillon, você pedir um monte de coisa, sabe? Esse ano vai ser diferente. Se você não muda a mentalidade, não muda a atitude e não muda plano. Isso é muito importante. E geralmente, dentro do mundo acadêmico, a gente tem uma resistência muito grande das pessoas em mudarem. O mundo acadêmico é muito conservador, né? Se você tirar uma foto, quem está no mundo acadêmico há mais tempo, sei lá, 20 anos atrás e hoje, as práticas não mudaram muito. As práticas não mudaram muito. As atitudes não mudaram muito. A mentalidade não mudou muito. Então, mundo acadêmico, a despeito da mudança temporal, ele tem a velocidade de um mastodonte para conseguir mudar de fato nas suas práticas, no seu desenvolvimento, né? Quem aqui já teve que se moldar a uma estrutura acadêmica que não fazia o menor sentido para si? Sabe, olha só, Felipe, eu tive que me sujeitar a coisas, eu tive que defender ideias, eu tive que falar coisas, eu tive que conviver com pessoas que eu não teria escolhido, ideias que eu jamais defenderia. Por quê? Porque esse aí era o status quo do mundo acadêmico, atrasado, mastodôntico, resistente à mudança, conservador. E isso é algo que eu e você, se a gente não abre os olhos, se a gente não tem uma mudança efetiva, o que acontece é que a gente faz parte desse mundo, endossa esse mundo e a gente não tira o melhor proveito do que a gente tanto estudou, né? Então, esse 2025 é um 2025 diferente, é um ano novo diferente em relação, vamos pegar aqui os últimos 3 anos, né? Porque pandemia foi outra coisa, né? Mas se a gente pegar os últimos 3 anos novos, esse ano de 2025 é um ano muito especial, muito diferente. E tem algumas razões para isso, tá? E isso vira solo fértil para você ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, uma mudança de plano. Talvez, do período pós-pandemia para cá, esse seja o ano em que você vai ter mais solo fértil para semear a mudança. E eu vou te dizer os motivos. Vai anotando aí, tá? Vai anotando aí que eu tô aqui dirigindo e trazendo esse insight top para você. Primeiro elemento desse ano que a gente não tem nos outros anos é que, de fato, agora a gente vai ter mestrados e doutorados remotos. E isso daí já é oficial, a CAPES já autorizou no Brasil, já está super, mega, ultra autorizado, inclusive não só novos mestrados e doutorados remotos, mas também está autorizado que mestrados e doutorados presenciais, alterem o seu formato para 100% remoto. E 2, que mestrados e doutorados presenciais tenham aulas remotas. Então, isso vai alterar muito a geografia das seleções. Eu sou professor de mestrado e doutorado desde 2015. E vai alterar muito a geografia das seleções. Por quê? Com exceção da pandemia, que foi algo emergencial, a seleção de mestrado e doutorado era muito localizada geograficamente, né? Porque o cara
de outro estado para participar, ele tinha que estar disposto a se mudar, ele tinha que estar disposto a reiniciar sua vida profissional. Muitos já tinham trabalho fixo, já tinham sua vida familiar constituída, e era muito complicado. Agora, com o fato de serem remotos, ou 100% remotos, ou parcialmente remotos, e posso te garantir que todos os programas vão ter elementos remotos no seu mestrados e doutorados agora, então isso altera a geografia das seleções. Você que está comemorando que agora é remoto, comemora. Eu também comemorei. Eu sou super a favor do remoto. Mas, lembra o seguinte, você vai ter uma competição muito maior. Você vai ter uma competição maior. Antes, o que acontecia? Para você se candidatar ao mestrado, doutorado, você basicamente competia com aqueles que tinham menos limitações geográficas, familiares e profissionais. Agora não. Então, você que está pensando em se candidatar a mestrados e doutorados hoje, é bom você se profissionalizar. Não dá para você se candidatar do jeito amador, que é o que a galera fazia antes, tá? Porque agora o remoto vai expandir a candidatura. Eu vejo isso nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos tem certas áreas, como saúde, direito, que eu vejo, eu tô até de casaco, tô nos Estados Unidos, eu moro aqui nos Estados Unidos, em que o remoto é mais concorrido que o presencial. Por quê? É óbvio, né? As pessoas têm menos restrições profissionais e menos restrições familiares para cursar aquele programa. Então, eu te digo mais, as universidades americanas cobram mais caro no remoto do que no presencial. Aquelas que têm presencial e remoto, tá? Eu não estou falando só as que têm remoto. Mas aquelas que têm presencial e remoto, o remoto costuma ser mais caro, pra você ter ideia. Então, vai mudar muita coisa. O sarrafo das seleções vai subir. Você acha que vai ser molezinha? Não. Vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque você vai ter uma maior possibilidade dos programas escolherem seus candidatos. Os programas escolhiam em dezenas, agora eles vão poder escolher em centenas, né? Então, isso é um elemento. Só que esse elemento não é só para quem quer estudar em mestrados e doutorados. Quem quer ser professor também, né? Hoje eu sou professor de 2 programas, né? Em agosto eu era de 3, mas eu pedi exoneração da universidade pública que eu dava aula. E aí, agora eu só sou de 2 programas. E fora o programa americano, né? E aí, somando todos eles, eu dou 3 programas. Eu tô em 3 programas. Gente, para você ser professor de mestrado e doutorado, agora, em programas de mestrado e doutorado, que vão certamente incluir elementos remotos, ficou muito mais fácil. Você morar numa cidade, ser professor de mestrado e doutorado num programa que está num outro estado, inclusive. Agora, você não acha que vai ser maior a candidatura, que vai ser maior a guerra por esses postos de trabalho? Claro que vai. Então, assim, você tem uma reconfiguração do remoto totalmente diferente. É motivo de comemoração? É. Mas vai ser molezinha a tua vida? Não. Porque vai ser um jeito diferente de você se candidatar como aluno ou se candidatar como professor. E você precisa estar ligado nisso, né? É claro que, se você quiser minha ajuda, a gente está com inscrições abertas. Seja por operação professor contratado, que já temos diversos aprovados em universidades privadas e públicas. Inclusive, na operação professor contratado, você pode levar o meu aplicativo de inteligência artificial para você usar, com uso ilimitado. E a gente está com inscrições abertas para mentoria de aprovação em mestrado, doutorado, pós-doutorado. 318 aprovações no momento. Desculpa, 319 aprovações nesse momento. Então, manda um direct pra gente, e aí você começa agora a ser treinado por mim, diretamente. Mas, ó, não acaba aí. O que reserva agora pro início de 2025 também? A gente tem uma outra coisa. Inclusive, eu vou falar sobre isso no Camp Carreira Acadêmica. Camp Carreira Acadêmica, que vai ser agora dia 18 e 19 de janeiro. Tá? Garante seu ingresso. Vai aumentar agora essa semana. Garante o menor valor possível. Olha só.
Uma outra coisa muito importante você estar ligado, anota isso. Existe um funeral marcado no Brasil. Esse funeral está marcado desde novembro e ele vai acontecer agora em março. Sabe qual é o funeral que está marcado? Qual é o funeral que está marcado no Brasil? Qualis Periódicos. O funeral do Qualis Periódicos. Eu não sei se você sabe, mas o Qualis, ele foi criado pelo governo brasileiro há muitos anos para o governo dizer qual revista é boa e qual revista não é boa. Isso gerava muitas críticas de subjetividade. Tinha revista que era A e não fazia sentido ela ser A, e tinha revista que era C, que era B, e não fazia sentido ela ser C ou B, fazia sentido ela ser A. E ao longo do tempo, o Qualis foi sendo menos influenciado pela política, mas ainda tinha alguma influência. Então o Qualis, ele sempre foi muito criticado. E aí o que aconteceu? O mundo inteiro usava fator de impacto, que é o critério internacional de avaliação de revistas, e o Qualis era a jabuticaba brasileira. Só o Brasil tinha Qualis. Basicamente isso. E isso daí, poxa, que negócio estranho. E por que o Qualis sobreviveu décadas? Porque os editores de revistas eram muito fortes dentro da Capes. Se eu sou editor de uma revista Qualis A, eu tenho muito poder político. Porque as pessoas vão querer publicar mais na minha revista, eu vou ser chamado mais para eventos, eu vou ter um poder muito grande na pós-graduação brasileira. Beleza, esse era o jogo. Só que, cara, assumiu o novo governo e eu não sei explicar porquê. Esse novo governo resolveu fazer o seguinte: vão acabar com o Qualis. Porque os editores de revista sempre foram fortes. Até em governos chamados conservadores e tal, sempre foram muito fortes. Mas entrou o novo governo e o lado B, vamos dizer assim, que é o que não é o dos editores de revistas, conseguiu emplacar o fim do Qualis. E isso muda radicalmente as estratégias. Por quê? Porque o que foi decretado no funeral do Qualis, que vai ser o enterro, vai ser agora em março? Foi decretado que vai acabar o Qualis. 2, que as áreas, são 49 áreas do conhecimento dentro da Capes, que as áreas vão escolher qual vai ser o critério de classificação. Tem 3 formas das áreas escolherem, mas na boa, 2 delas são muito parecidas, tá? Então eu vou chamar de 2 formas. Uma primeira forma, critério objetivo, muito parecida com o fator de impacto, tá? Critério objetivo, muito parecido com o fator de impacto. Tem diferenças entre elas, mas assim, a gente pode agrupar nesse critério. Critério objetivo, fator de impacto. Algumas um pouquinho mais próximas, outras mais distantes, mas é nessa lógica da objetividade, ok? E o outro critério, subjetivo, a área define. Olhando lá para o artigo, a área define. Então, olha só, acaba o Qualis Periódicos, a avaliação vai ser sobre o artigo e não mais sobre a revista, e a área vai definir se vai ter um critério mais objetivo ou mais subjetivo. Beleza. Riscos disso: áreas com critérios subjetivos, áreas que vão adotar oficialmente critério subjetivo, vai ser uma salada de fruta, né? Pra ficar aqui numa palavra boa, né? Tô indo pra igreja, não quero pecar com a minha boca, né? Mas o critério, assim, o subjetivo vai ser uma salada de fruta. Por quê? Porque a gente já teve diversas experiências no Brasil, dentro do mundo acadêmico, em que o critério subjetivo foi para favorecer os amigos e prejudicar os inimigos. Então, isso, se a área decide pelo critério subjetivo, vão olhar o amigo e o inimigo, né? Claro, sempre teve isso, quando os critérios foram subjetivos.
Aliás, tem várias outras coisas no Brasil de critério subjetivo, dentro do mundo acadêmico, que é assim. Agora, vamos lá. Critério objetivo. Isso quer dizer que ele foge de alguma subjetividade? Não. Porque, lembra, acabou a análise da revista. A análise vai ser no artigo. Então, mesmo nos critérios objetivos, você vai ter alguma margem de subjetividade. Por exemplo, quando se vai analisar impacto social do artigo. É um dos critérios objetivos, impacto social. Quem vai dizer que o artigo A tem mais impacto social que o artigo B se os dois foram publicados em 2024? Não tem como ainda saber qual é o impacto social. É interpretativo. Eu vou interpretar qual é o potencial impacto social. E eu posso até acertar. Mas você concorda comigo que duas pessoas podem ter interpretações diferentes? Então, o Qualis acabou. O funeral é em março. Porém, entretanto, todavia, o que vem depois do Qualis não é melhor do que ele necessariamente. Não seria tão mais fácil, galera, não seria tão mais fácil a CAPES chegar e falar: adotaremos o critério objetivo, 100% objetivo do fator de impacto? Mas a CAPES buscou, primeiro, grupo político que entrou na CAPES buscou dinamitar os editores de revista. E segundo, buscou preservar alguma margem, maior ou menor, né, de interpretacionismo na avaliação da qualidade dos artigos. O que vai ser depois de março? Artigos que têm impacto, seja lá o que isso significa. Artigos que têm, aí é um critério importante que eles vão usar para impacto, citações, vão ser melhor avaliados. Felipe, sério? Sério. Só que lembra o seguinte, meu amigo, essa que faz a diferença de você ser mentorado por alguém que tem experiência como professor de mestrado e doutorado, e não fulaninho que fica gerando dica no chat GPT. Se a citação vai ser um critério importante para impacto e a avaliação é quadrienal, o quadriênio começou agora em 2025, os seus artigos, o quanto antes eles forem publicados, maior a chance de citação, né? Se você publicar em 2027, o potencial de citação desse artigo é menor, porque ele vai ter um ano para ser citado. Se você publicar em 2025, o potencial de citação desse artigo é maior. Você tem 4 anos para trabalhar a citação do artigo. É diferente do artigo que é publicado no último ano da quadrienal. Tá aqui comigo? Bota aqui no chat. Tô entendendo o raciocínio. Bota aqui, porque o que eu tô te entregando é ouro. Não tá em chat GPT. Não tá nesses perfilzinhos aí que ficam criando chat GPTzinho para te dar diquinha rasa. O que eu quero te dizer? 2025 é o ano da publicação. Se você deixar empurrar com a barriga para 2026, para 2027, você vai pegar um pedágio absurdamente alto. O preço do pedágio é muito alto, por você não ter investido em publicação nesse ano. Porque quanto mais você retarda a sua publicação, maior vai ser sua responsabilidade lá na frente por investir em citação. Só que as pessoas não citam assim. Elas têm que ler, têm que citar, e aquilo tem que ser publicado. É um funil. Leitura, citação, publicação. Então, no melhor dos cenários, alguém que lê um artigo seu em 2027 e ele foi publicado, foi citado e publicado no artigo daquela pessoa em 2027, é praticamente zero. Ou seja, este é o momento de você investir em publicação. Não pague o preço da procrastinação. Então, o que eu faço, Felipe? Manda agora um direct para mim e fala: Felipe, eu entendi. Eu quero ser aluno
de mestrado, doutorado, eu quero ser pós-doc de uma instituição, eu quero virar professor de uma instituição, ou eu quero manter minha posição de professor de uma instituição. E eu quero a sua ajuda. Entra em contato comigo agora, no meu direct. Agora, é aquilo, eu vou te chamar para minha mentoria. Aí tem gente que vai falar, ai, mas eu queria um acompanhamento de R$200. Cara, eu não vou te dar um acompanhamento de R$200. Porque isso não compensa o meu tempo. Entende uma coisa? Tempo vale mais do que dinheiro. Eu tenho hoje, por exemplo, 90 mentorados na minha mentoria de 10 mil. E é com eles que eu gasto meu tempo. Eu tenho 10 mentorados na minha mentoria de 50 mil. E é com eles que eu gasto meu tempo. Agora, você quer uma mentoria mais acessível? Eu tenho. Só que não vai ser R$200. Porque o meu tempo está destinado para as pessoas que têm comprometimento. E a melhor maneira de você ter comprometimento que eu conheço se chama ter boleto para pagar. Porque quando você tem boleto para pagar, né? Eu até criei uns boletos novos agora aí. Quando você tem boleto novo para pagar, você age. Que tem que compensar aquilo lá, você tem que recuperar o investimento. E quando você entra numa mentoria minha, você recupera o seu investimento múltiplas vezes. Em bolsas, em empregabilidade, em aprovações em concursos. Então, esse é o seu momento de agir. Você pode entrar numa mentoria minha daqui a um ano? Pode. Pode entrar na minha mentoria daqui a 2 anos? Pode, estaremos aqui, você será bem-vindo. Só que o prejuízo que você tem de não entrar agora é gigante. Gigante. Seja você aluno, seja você que quer ser professor, tá? Perdi até o caminho da igreja. Olha só, meu povo, vou atrasar 15 minutos aqui, vou perder o estacionamento, só para te dar essa dica. Que não é diquinha de ChatGPTzinho fedorenta não, tá? Então, eu vou encerrar agora, mas só para você ter um gostinho de como 2025 vai ser diferente. E aí eu te pergunto, que é o que eu comecei aqui, nosso encontro. 2025 vai ser diferente. E você vai ser o mesmo? Vai mudar a sua mentalidade ou não? Vai mudar a sua atitude ou não? Vai mudar seu plano ou não? Eu estou te oferecendo aqui uma porta. Agora, vão vir um monte de coisinhas na cabeça. Ai, será que é o meu momento? Ai, é melhor eu gastar numa viagem. Ai, é melhor... E a vida tá correndo. E daqui a um ano, você vai lembrar desse encontro aqui que eu tô fazendo ao vivo contigo e vai falar, devia ter escutado o Felipe. Devia ter escutado o Felipe e devia ter agido naquele momento. Porque 2025 já passou. Ou então devia ter escutado o Felipe em janeiro. Tô em março, perdi 3 meses. Então, age agora. Manda um direct. Fala qual é o seu objetivo. Qual é a sua necessidade para esse ano e deixa eu te liderar, deixa eu te ajudar, deixa eu conduzir você até o resultado. Estou na internet desde 2014, 4.000 mentorados no mundo, de 47 países diferentes. Deixa eu te conduzir nesse processo. Sai dessa galerinha de diquinha de ChatGPT, que fazem lá um videozinho bonitinho, mas que no final das contas não conhecem como funciona o mundo acadêmico. Não tem quilometragem rodada em mundo acadêmico. E as informações chegam primeiro para mim. Por quê? Porque os meus mentorados hoje, alguns deles, conduzem a política educacional e científica brasileira. Esses de 50 mil. Então, chega junto, vai ser uma felicidade, mas é aquilo. Vai mudar a mentalidade, vai mudar a atitude, vai mudar o plano? Essas são as perguntas que eu não consigo responder por você. Eu só consigo te mostrar uma porta e te convidar a abrir. Esse é o ano da publicação, esse é o ano do remoto, esse é o ano dos concursos, é o ano da empregabilidade. O que você vai fazer com isso? O tempo tá rodando para você. Tamo juntos, galera.
Deixa eu ajeitar aqui, que eu já perdi o caminho. Mas valeu a pena, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui que estão assistindo esse nosso encontro vão ter uma mudança de atitude logo no início do ano e não vão procrastinar. Te aguardo no direct. Valeu, pessoal!